Capítulo de hoje: Prevenção e proteção. Neste capítulo, Paulo pedirá dinheiro emprestado a Ana Maria para comprar remédios para Simone. A partir dos conselhos de seu cunhado e de sua concunhada, Paulo vai compreender a importância de uma boa gestão das finanças pessoais. Posteriormente, Clara contará para sua avó como anda a expectativa de vida dos brasileiros. A seguir, Tarcísio vai pensar sobre sua aposentadoria e trocará ideias sobre o assunto com seu sogro, que já é aposentado, e com seu Francisco, que também acredita que se informar sobre assuntos relacionados a finanças é sempre muito enriquecedor. A partir dessas histórias, você poderá entender os riscos financeiros e quais as medidas de prevenção e proteção adequadas para cada situação. Compreender a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria. Conhecer como se estrutura o sistema previdenciário nacional. Saber quais as vantagens e desvantagens de adotar estratégias independentes, sendo o próprio gestor dos seus investimentos. Neste curso de educação financeira, já estudamos sonhos e planejamento e apresentamos sugestões de como alcançar nossos objetivos de forma mais tranquila. Nesta unidade, vamos tratar de prevenção e proteção e, mais especificamente, de seguros e aposentadoria. Que cara é essa, Paulo? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com a Simone? Aconteceu, mas pode ficar tranquila que ela já está bem. Como assim? O que aconteceu com a minha cunhada? Ela começou a passar mal de noite. Aí tivemos que ir para emergência. Gastamos uma fortuna com táxi. Aí o doutor a examinou e disse que o que ela tinha não era nada muito grave, mas que ela tinha que tomar 2 remédios super caros que não tem no posto. Agora ela está em casa, de repouso, mas achei melhor avisar vocês. Acho que seria bom alguém ir lá ficar com ela. O problema é que estamos sem dinheiro. Acho que a gente vai pegar emprestado por causa dessa situação. Oh, meu querido, obrigada por avisar. Você sabe que vocês podem contar conosco sempre, né? Nós podemos ajudar com os remédios para Simone. Paulo, a vida é assim mesmo, imprevisível. A qualquer momento podemos ficar doentes, sofrer um acidente, perder o emprego, ter um carro furtado. Enfim, muita coisa ruim pode acontecer sem que a gente possa prever. A grande verdade é que a vida da gente tem riscos. Mas a boa notícia é que a gente pode fazer alguma coisa para reduzir o impacto desses riscos. Bem, na verdade, há 3 estratégias que podemos adotar. A primeira estratégia é não fazermos nada. Nesse caso, quando não tomamos uma atitude proativa e deixamos tudo por conta da sorte, quando uma situação inesperada acontece, o equilíbrio da nossa família é perturbado. E, infelizmente, eventos inesperados ocorrem com alguma frequência. Mas, felizmente, dá para sermos proativos. E eu vou lhe contar 2 formas de sermos proativos e nos prepararmos melhor para enfrentar surpresas desagradáveis. Uma maneira de lidarmos proativamente com os riscos é formar uma poupança para eventuais emergências. Sabe, Paulo, é importante que esta situação pela qual vocês estão passando agora sirva de alguma forma para o seu aprendizado. Agora que você vai ter um filho, é importante que você fique mais organizado com suas finanças. Vou fazer isso, eu prometo. Eu só preciso aprender a ter um pouco mais de disciplina. É o que a Simone sempre me fala. Eu sei que não é fácil. Afinal, ao decidir em formar uma poupança, além de disciplina, é necessário que vocês consigam resistir à tentação de utilizar os recursos para o consumo diário. Com isso, é só torcer para não acontecer nenhuma eventualidade enquanto vocês estiverem ainda formando a sua poupança. E caso ocorra algum imprevisto, que não implique gasto maior do que já foi reservado para as emergências. Puxa, pensando nisso tudo, me sinto tão impotente. Imagina, Paulo, não é pelo fato de não termos total controle sobre as diversas situações da vida que devemos nos sentir impotentes diante dela. É exatamente aqui que entra a terceira estratégia, que é uma segunda maneira proativa de lidar com os riscos. Esta estratégia é contratar um seguro. Fazendo isso, você pode evitar transtornos, ter mais tranquilidade e evitar prejuízos maiores do que o seu bolso pode suportar. O Tarcísio recentemente fez um seguro da nossa casa. Ele sabe bastante sobre seguros.
Que tal você ir conversar um pouco com ele enquanto eu vou ver como a Simone está? Tá bom, Ana Maria, vou fazer isso. E mais uma vez, obrigado por tudo. Pois é, Tarcísio, por essa eu não esperava. Mas temos que ver o lado bom das coisas. Ainda bem que não foi nada de grave e que ela já está melhor, né? Escute, compadre, nós não temos como prever se e quando ficaremos doentes. Mas certamente podemos tomar medidas para minimizar o impacto de imprevistos. Sabe, a essa altura da vida, eu entendi que agindo preventivamente, nós podemos até mesmo reduzir os riscos a que estamos expostos. São várias as maneiras de minimizar as chances de que um evento indesejado ocorra. Vamos pensar um pouco. Imagine que você tem um automóvel. O que você poderia fazer para reduzir a possibilidade de furto? Não parar o carro em locais isolados ou mal iluminados e instalar dispositivos antifurtos. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Isso mesmo. Instalar um alarme no carro é uma boa pedida, pois reduz o risco de um furto acontecer. Agora, e se mesmo assim ocorrer um furto? Nesse caso, o que você precisa ter para reduzir seu impacto financeiro é um seguro do automóvel. É verdade, mas eu ainda não sei nada sobre essa história de seguros. Acho essas coisas complicadas de entender. Não tem muito segredo, Paulo. O seguro é simplesmente um contrato entre você e uma empresa, pelo qual você paga a ela um valor e ela se obriga a lhe pagar uma espécie de indenização caso aconteçam determinados eventos. Fique por dentro. Os elementos de um contrato de seguro são: risco, evento contra o qual o seguro irá proteger o segurado. Segurado é a pessoa interessada no bem exposto ao risco. Seguradora, instituição que assume a responsabilidade pelo pagamento de uma indenização em caso de ocorrência de um evento que caracterize o risco. Prêmio. O nome é estranho, mas significa o pagamento efetuado pelo segurado à seguradora, ou seja, é o custo do seguro pago. Sinistro. Evento em que o bem segurado sofre um acidente ou um prejuízo, e que representa a ocorrência de um evento que caracterize o risco. Indenização. Pagamento da seguradora ao segurado, decorrente de um risco que se materializou contra um bem que estava protegido da ocorrência de um sinistro. A necessidade de contratar um seguro varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, pois há vários tipos de seguros. Tem seguro para automóvel, seguro de vida, seguro saúde, seguro residencial e assim por diante. Acho que para vocês, um seguro de saúde seria bem apropriado. Na internet tem um site muito útil e interessante que dá várias dicas para quem está querendo contratar um seguro. Ah, é? E qual é esse site? É o site de um órgão do governo que controla e fiscaliza as empresas seguradoras, a SUSEP. Dá uma olhada, se informar sempre vale a pena. Tá bom, compadre, eu vou pesquisar. Mas agora eu tenho que voltar ao trabalho. Já deve ter gente me esperando lá na oficina. Vovó, sabia que a gente aprendeu na escola que em 1980 a expectativa de vida do brasileiro estava em 62 anos? E que até 2050 é provável que essa expectativa ultrapasse os 80 anos? Que maravilha, Clarinha! Mas isso é em média, né? Você sabe que tenho amigas que já estão chegando perto dos 90 e ainda estão vendendo saúde? E tem pessoas que se vão tão cedo. Ai, vovó, se depender de mim, a senhora vai chegar aos 100 anos e eu vou preparar uma linda festa para comemorarmos. E aí, seu Roberto, como vai esta força? Firme e forte, meu caro. E você? Tudo certo. Mas sabe, já não tenho o mesmo vigor que eu tinha aos 20 anos. Às vezes queria poder descansar, me aposentar, sabe? Sei bem como é. Minha vida ficou bem mais tranquila depois que me aposentei. Pois é, mas infelizmente ainda falta muito para eu conseguir chegar à aposentadoria.
Vou ter que aposentar por idade, pois comecei a contribuir com o INSS muito tarde. Eu comecei a trabalhar bem cedo como garçom e sempre tive a carteira assinada. Por isso consegui me aposentar ainda novo, antes dos 60 anos. Tarcísio, vou lhe contar uma coisa. Todas essas pesquisas que fiz sobre investimento mudaram a minha forma de ver as coisas, especialmente a poupança para a aposentadoria. O ideal era que a gente começasse a poupar para a aposentadoria já no começo da vida profissional, pois quanto maior o tempo que o dinheiro fica investido, mais os juros rendem a nosso favor. Sim, se eu tivesse pensado nisso tudo antes, meus planos para o futuro seriam muito diferentes. A propósito, entendi que saber quais são os nossos planos para o futuro é algo fundamental para sabermos qual investimento certo a fazer. Você já pensou o que quer fazer quando se aposentar? Ter sossego, segurança, tranquilidade, viajar ou simplesmente manter o mesmo padrão de vida de hoje? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso antes? Acho que tem alguns sonhos que quero realizar quando me aposentar, como ir conhecer a terra em que meus pais nasceram. Fique alerta. O planejamento da aposentadoria é um dos aspectos mais importantes da educação financeira. Envelhecer é natural e esperado, mas para chegarmos lá com boa qualidade de vida, é preciso que nos preparemos financeiramente. Sejam quais forem as suas escolhas para o futuro, é necessário avaliar as implicações financeiras e fazer um bom planejamento de longo prazo. Sabendo que o dinheiro tem valor no tempo e que os juros compostos fazem crescer o que investimos, quanto maior for o prazo, mais os juros podem trabalhar a nosso favor. Portanto, quanto antes você começar a investir em sua aposentadoria, menor será o valor que você precisará poupar e investir todo mês para concretizar os seus sonhos quando se aposentar. Percebo entre meus amigos que cada um tem um sonho diferente. Um quer viajar, outro se dedicar a novos hobbies. Há quem queira ajudar os outros, há quem queira fazer cursos. Um dos meus amigos quer montar um pequeno negócio, depois de se aposentar como assalariado. A questão é que cada tipo de sonho tem diferentes implicações financeiras e, portanto, vai exigir um tipo diferente de planejamento e investimento. De qualquer forma, é importante que tenhamos um dinheiro extra nessa época da vida, pois é grande a chance de nosso custo de vida aumentar por causa de problemas de saúde. É verdade, sogrão. Se bem que, no caso das despesas com médicos e exames, ter um seguro-saúde pode ajudar bastante. Seu Roberto, dizem que nunca é tarde para começar, né? Pois vou colocar hoje mesmo no meu orçamento um valor para começar a guardar todo mês para minha aposentadoria. E vou sugerir à sua filha que faça o mesmo. Olá, seu Francisco. Que bom que encontrei o senhor. Sabe, eu sempre fui meio desligado em relação ao futuro, mas agora as coisas mudaram. Ah, é? O que se passa? É que estou querendo me planejar para a aposentadoria, e sei que o senhor deve ter boas dicas para me dar em relação a isso. Claro, Tarcísio. Eu também tenho pensado sobre isso mais do que eu pensava antigamente. Existem várias maneiras de se formar uma reserva para a aposentadoria. De um lado, temos as que passam pelo Sistema Previdenciário Nacional, e de outro, temos estratégias independentes de planejamento da aposentadoria. Pois é, eu queria entender melhor como funciona esse tal de sistema previdenciário. O Sistema Previdenciário Nacional está dividido em dois grupos, a Previdência Social e a Previdência Privada. Previdência Social versus Previdência Privada. A Previdência Social está associada aos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, aos trabalhadores. Ela é uma espécie de seguro oferecido pelo poder público que garante que o trabalhador continue a receber uma renda quando se aposentar e que também ampara o contribuinte e sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão e morte. Para ter essa proteção, o trabalhador precisa se inscrever e tem de contribuir todos os meses. Já a previdência privada é uma opção do indivíduo, ou seja, os planos são voluntários. Também chamada de previdência complementar, ela estabelece a formação de uma reserva que pode ser usada para complementar a renda recebida pelo INSS. A Previdência Social tem dois regimes, um que abrange os servidores públicos e outro, administrado pelo INSS,
que é o chamado Regime Geral da Previdência Social. A previdência administrada pelo INSS cobre tanto os trabalhadores contratados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, quanto os trabalhadores domésticos e os autônomos. Só que nem sempre os rendimentos pagos pela Previdência Social condizem com o que as pessoas precisam para realizar seus projetos durante a aposentadoria. Por isso é que existem planos complementares de previdência privada. Acho que é meu caso, pois provavelmente o valor da minha aposentadoria não será suficiente para eu manter o padrão de vida que tenho hoje. Então é importante você saber que previdência privada inclui as entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar. As entidades fechadas de previdência complementar são aquelas patrocinadas por empresas ou associações que oferecem aos seus empregados ou associados planos de complementação de aposentadoria. Já as entidades abertas de previdência complementar são aquelas organizadas por instituições financeiras e seguradoras, constituídas sob a forma de sociedades anônimas de livre acesso pela população, e não mantêm vínculo algum de caráter empregatício com o participante. Os planos de previdência que você vê sendo comercializados pelos bancos, por exemplo, são de entidades abertas de previdência complementar, por isso são abertos para adesão livre pelas pessoas. Saiba mais sobre as entidades abertas de previdência. As entidades abertas de previdência complementar são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. São regidas pelo Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. As funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Mais informações poderão ser encontradas no endereço www.susep.gov.br. Os produtos mais conhecidos das entidades abertas da Previdência Complementar são o Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e o Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL. Tanto o PGBL quanto o VGBL, após um período de acumulação de recursos, proporcionam aos investidores, segurados e participantes, uma renda mensal, que poderá ser vitalícia ou por período determinado, ou um pagamento único. Esses produtos são considerados planos por sobrevivência, sendo o PGBL de previdência e o VGBL de seguro. Esses planos possuem características bem diferentes um do outro. Para conhecer mais sobre eles, acesse o Guia de Orientação e Defesa do Segurado, produzido pela SUSEP, e estude as características de cada um antes de decidir se algum deles é adequado para você. Então, pelo que eu entendi, o que se aplicaria ao meu caso, além de fazer a minha contribuição mensal ao INSS, seria uma previdência complementar aberta, não é isso? Sim, como você é seu próprio patrão e o valor da sua aposentadoria pela Previdência Social não será suficiente para manter o seu padrão de vida atual, me parece que essa seria uma opção adequada. Se bem que acho mais fácil eu seguir a estratégia independente. Aquela que o senhor mencionou no começo da nossa conversa. Parece-me mais simples. E assim, eu mesmo posso decidir como administrar os meus investimentos. É verdade, meu amigo. Mas pense bem, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Assim como há a possibilidade de maior retorno financeiro devido à eliminação de intermediários, você pode acabar perdendo dinheiro se não tiver habilidade na gestão dos recursos. Ou seja, você ganha em liberdade, mas precisa ter muita sabedoria para aplicar seus recursos com segurança e boa rentabilidade.
Além disso, há também o risco de você decidir dar outro destino para os recursos poupados e investidos para a sua aposentadoria, desviando-os para outras finalidades. Por isso, essa opção demanda dedicação e tempo de estudo com assuntos financeiros. Mas isso tem um lado bom, né? Aprender coisas novas é sempre muito enriquecedor. É verdade. Os estudos de assuntos ligados a finanças podem trazer muitos benefícios para o nosso bolso.